Você se considera uma pessoa boa? A maioria de nós diria que sim. Mas e se eu te dissesse que nas circunstâncias certas, ou melhor, erradas, você pode ser capaz de cometer atos que antes você fala que jamais cometeria? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre uma das obras mais importantes, mais obscuras da história da psicologia e da ciência. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Lúcifer. Primeiramente, o efeito Lúcifer não tem nada a ver com religião. O que o autor faz aqui é uma alusão à história de Lúcifer, o anjo bom que caiu, então passou a cometer ações más. O que leva a isso? A alusão é apenas essa, nada de cunho religioso. Esse foi um experimento que era previsto uma duração de 14 dias. No entanto, no 6º dia ele precisou ser interrompido devido às proporções e caminhos que estava sendo tomado. O idealizador deste estudo é o psicólogo Philip Zimbardo, e a premissa era a seguinte: o mal é disposição ou situação? Zimbardo ele via de uma outra forma aquela teoria da maçã podre. Existe uma maçã podre, essa maçã podre no cesto pode contaminar as outras. Ele via na contramão da situação. Ele acreditava na teoria do cesto estar podre e, de acordo desse cesto, influenciar quem está ali. Então, contaminar as maçãs que estão ali dentro. Esse livro ele busca explicar e explorar como que uma situação e o sistema pode acabar corrompendo o caráter de uma pessoa. Philip Zimbardo ele realizou esse experimento em 1971 na Universidade de Stanford. Lá ele foi atrás de pessoas, de estudantes saudáveis, sem nenhum tipo de doença física ou mental e também sem nenhum tipo de histórico ou passagens pela polícia. Esse grupo de pessoas foi separado em dois de forma completamente aleatória. Pessoas que iriam interpretar os guardas dessa prisão improvisada, um grupo que seria os prisioneiros dessa prisão. Todo o ambiente foi feito para se parecer com uma prisão. A ideia seria de fato utilizar um local real. Então ele modificou uma ala da universidade e fez ali a prisão de Stanford. Para começar, quando os estudantes que foram selecionados como sendo os criminosos, o Philip Zimbardo ele conversou com o chefe de polícia da cidade e conseguiu fazer com que uma equipe fosse até a casa deles para realizar uma prisão. Então isso foi uma cena real. Era para esses agentes então fazer exatamente como faziam em um mandado de prisão. Chegando lá, eles perderam todos os seus pertences e suas roupas e ganharam apenas um único macacão, onde nesse macacão tinha ali um número pelo qual eles passariam a ser identificados. Já os guardas, eles ganharam uniformes. Além de uniformes, ganharam também cacetetes e óculos escuros espelhados. Conforme os dias foram passando, o comportamento de ambos os grupos foram se modificando. No grupo dos prisioneiros, eles foram ficando cada vez mais submissos ao sistema e perdendo as suas identidades individuais, suas subjetividades, e passaram a se identificar através dessa numeração que eles eram obrigados a ficar repetindo várias vezes em chamadas durante o dia. Já os guardas foi observado ali diferentes tipos de comportamentos, mas o que se observou bastante foi um aumento da autoridade e agressividade dentro desse grupo para com os detentos. Os detentos, eles sofreram ali privação de sono, privação de comida e abusos físicos e mentais, psicológicos, abusos verbais, e isso foi aumentando gradativamente dia a dia. Tanto que chegou no 6º dia e a namorada do Philip Zimbardo, na época, chegou lá e falou: gente, isso aqui é um absurdo. Estavam transportando um dos guardas, um dos detentos, para urinar no banheiro com um saco de papel na cabeça. Uma total humilhação da pessoa que ali estava. Diante disso e de outros fatores que fica muito mais claro aqui dentro desse livro, foi interrompido então o estudo. Com base nisso, a gente chegou em alguns aspectos psicológicos que a gente vai adentrar aqui agora. Aqui fica claro alguns pontos que
aconteceram e que foi mostrado também que acontece na vida real em outros ambientes, na nossa sociedade em si. Hoje, se a gente pegar o Brasil, polarização política que a gente vê entre direita e esquerda, normalmente Lula e Bolsonaro, nós conseguimos perceber que estes aspectos estão presentes na sociedade. Há um tempo atrás eu estava bem preocupado porque isso estava muito acentuado e as chances de acontecer eventos graves de violência eram muito altos. Tanto que eu tinha professores também que estavam preocupados com o que vinha acontecendo no país. Aparentemente isso deu uma acalmada. Um dos pontos importantes aqui é a questão do anonimato. Esse fator é importante porque ele caracteriza poder a pessoa que está por trás desse anonimato. Quando você dá um uniforme para esses estudantes serem então detentos, eles escondem as reais identidades por trás desses uniformes. Eles vestem a autoridade. Agora eles são o policial fulano de tal. Eles estão atrás de um óculos escuro espelhado. Por quê? Para não se ter um contato visual, para os detentos ali não conseguirem ter esse contato direto olho no olho. Isso pode levar a aumento de ideias radicais, aumento de violência, e também nos leva ao segundo fator que foi evidenciado dentro desse estudo, que é a desumanização. Quando você acaba rotulando alguém, isso se torna um facilitador da violência, tanto física quanto moral, dentre outras. Aqui dentro desse estudo, isso aconteceu através da retirada de tudo que era pessoal dos detentos e deram um macacão com uma numeração. Você não se chama mais fulano, agora você é um número, você é o 314 e você deve responder apenas quando for chamado por este número. Você é o 314. Você perde a sua identidade, a sua subjetividade, a sua humanidade. Você tira a humanidade do outro. O outro são coisas, são inferiores, são animais. A gente vê isso em ditaduras, como por exemplo, no nazismo. A forma como eles tratavam os judeus, tratavam como porcos, tudo isso é um processo de desumanização, facilitador de violência. Somente isso, como fator isolado, não necessariamente implicará em atos de violência. No entanto, atrelado a outras condições, isso pode levar sim a quadros graves. Um outro ponto que foi observado dentro desse estudo é o processo de desindividualização. Quando nos escondemos atrás de um determinado grupo, podemos estar levando a uma perda de responsabilidade social. Eles alegavam que apenas estavam cumprindo ordens, ou seja, eu tenho uma função e eu preciso cumprir essa função, não importa o que aconteça. Isso é muito comum dentro de crimes de guerra. Soldados que vão, invadem outros lugares, cometem crimes absurdos, matam, estupram, mas estão fazendo isso porque a sua função exige que eles façam isso. É isso que eles alegam. Quando essas pessoas retornam para casa, eles são cidadãos comuns que não são capazes de fazer isso. Isso é um evento psicológico, isso é um processo de desindividualização. Você perde esse senso de quem você realmente é, dos seus princípios, da sua moral. Em determinadas circunstâncias, você passa a agir de outra forma. O que nos leva a uma outra característica também, a banalização do mal. Como pessoas comuns podem se tornar agentes de tortura apenas por cumprir o seu papel. É necessário que isso aconteça para que melhorias ou grandes mudanças de fato existam. Isso é a banalização do mal e não podemos permitir que isso aconteça. Quando a gente aplica todas essas questões, a desumanização, processo de desindividualização, anonimato, a banalidade do mal, tudo isso dentro de um contexto
contexto pode levar a consequências graves. É assim que uma pessoa boa se torna má. Uma pessoa que antes falaria que jamais faria aquilo, passa então a poder fazer algo ruim, algo mal. Esse livro é um livro bem denso, tem quase 700 páginas. Se for contar aí as notas, ele vai para quase 800 páginas, mas é um livro que eu julgo indispensável leitura. Principalmente se você é estudante de psicologia, estudante de psiquiatria, estudante de direito. Isso aqui são questões atuais, acontece, a gente vê esse processo no dia a dia, dentro do âmbito forense, dentro da clínica, nas nossas próprias relações. Leia. Se você quer se aprofundar mais, isso aqui é apenas um único resumo, de forma enxuta, para a gente entender de processos psicológicos que estão atrás de maldades, de atos cruéis, de massacres, de assassinatos. Isso aqui são questões ambientais complexas, ambientais, psicológicas, sociais. E esse vídeo sempre vai ficar no canal e eu sempre vou recomendar as pessoas virem assistir para ter noção do que está por trás, que muita coisa envolve o cometimento de crimes. E você já conhecia esse trabalho do Philip Zimbardo? Sabia que pessoas boas podem se tornar más? E sobre esses processos psicológicos que estão por trás, conhecia algum deles? Esse livro mudou a minha visão de sociedade, a minha visão de mundo. Por isso que ele tem um vídeo apenas sobre ele. Em breve eu vou estar trazendo novos vídeos, novos conteúdos pautados sempre dentro da ciência, dentro da psicologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, me acompanhe também nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição. E um abraço, até o próximo vídeo.